Paz do Senhor para todos. Desde o princípio da minha fé, a forma de se ministrar escatologia, a doutrina das últimas coisas, me preocupava. Ela me trazia apreensão, me causava desconforto. Anos depois, já professor de teologia, obreiro da casa do Senhor, eu recebi do meu pastor, pastor José Luiz, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Jeruel, a incumbência de ministrar um seminário de escatologia. E aí então veio o tema, escatologia, com esperança e sem medo. Foram 3 dias de seminário. Surgiu também posteriormente a ideia do livro com o mesmo tema, de maneira que eu estarei postando trechos do seminário a fim de incentivá-los a conhecer o livro, que será lançado no dia 14 de dezembro em Suzano, na Faculdade de Betel. Veja o endereço completo, estarei postando o endereço completo nas minhas mídias sociais. Mas já fica aí a dica. Faculdade de Betel, na cidade de Suzano. Dia 14 de dezembro, lançamento do livro Escatologia com Esperança e Sem Medo. Assistam os vídeos. Eu conto com a participação de todos. Paz do Senhor para todos. Amém. Eu estou muito alegre de poder estar com os irmãos nesse trabalho que Deus colocou no nosso coração. Eu disse ao nosso pastor que eu tenho desejo de servir a Deus na minha igreja, né? Assembleia de Deus, Ministério Jeruel. Eu disse isso ao meu pastor. Eu tenho servido a Deus na Faculdade de Betel já quase há 20 anos, né? Já está com 18 anos, daqui a pouco está completando 20 anos que eu sirvo a Deus ali na Faculdade de Betel. Mas eu tenho servido pouco a Deus aqui no Ministério Jeruel. Tenho estado aqui poucas vezes. E eu disse isso ao nosso pastor e pedi a ele que ele nos abrisse as portas para que nós pudéssemos servir também o Senhor um pouco mais aqui, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Jeruel, que é a minha igreja. E, tendo eu dito isso a ele, ele determinou, ele pediu, nós conversamos para que fosse feito um seminário de escatologia. Serão 3 dias, hoje será 1h30, daqui a pouco nós estaremos iniciando, iremos até às 9h30. A escatologia, ela é bastante longa. O que eu pretendo conversar com vocês em 3 dias, lá na faculdade eu levaria 8 dias para conversar com os irmãos lá. Isso que eu vou falar para vocês, na faculdade é dado em 8 aulas. Mas aqui será uma dinâmica diferente, porque aqui não é uma escola, é uma igreja, e eu pretendo em 3 dias não ensinar toda a escatologia, que isso não é possível em 3 dias, mas falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração para dividir com os irmãos algum conhecimento acerca de escatologia. Nós temos alguns slides, espero que os irmãos estejam visualizando bem, e depois também os irmãos poderão pegar comigo também, são os meus contatos. Por que eu estou expondo os meus contatos no slide? Porque não haverá tempo, queridos, para nós fazermos perguntas e respostas, porque é muito conteúdo, é muita coisa para discorrer. Então nós não teremos perguntas e respostas. Aí tem aí os meus contatos, então os irmãos, pelo meu contato, os irmãos poderão fazer perguntas para mim depois. Tem o meu contato no Facebook, no Twitter, né? Os irmãos poderão fazer perguntas e eu responderei aos irmãos. Aqui nós faremos um estilo de pregação, de palestra, direto, sem que os irmãos
façam perguntas, tá? Mas os irmãos podem ficar à vontade para depois fazer e eu estarei respondendo para os irmãos pela rede social. Fica mais dinâmico, nós conseguiremos assim cobrir um conteúdo maior, tá? Não é que eu não queira responder aos irmãos, não. É que vai ficar mais conveniente. Tá? Vai dar para nós cobrirmos um conteúdo maior de escatologia. O tema do nosso seminário é escatologia, com esperança e sem medo. O versículo que o nosso irmão que abriu o trabalho leu, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. O versículo 18, o apóstolo Paulo diz que ele não quer que nós sejamos como os demais gentios que não têm esperança. E aí nós já começamos com o título do nosso seminário, tá? Escatologia, com esperança e sem medo. A finalidade desse seminário, queridos, é trazer aos irmãos uma palavra de esperança. Escatologia, com esperança e sem medo. Então, queridos, a escatologia, ela não é tão difícil como às vezes ela é pintada. Às vezes, fazem da escatologia algo quase que impossível de ser entendido. Mas, como eu já disse algumas vezes, em algumas oportunidades aqui para os irmãos, Deus não quis esconder-se. A palavra de Deus não é Deus se escondendo da humanidade. Pelo contrário, a palavra de Deus é Deus revelando-se à humanidade. Então, a mesma coisa Deus quer fazer na escatologia. Deus quer revelar-se à humanidade. A escatologia não é para ser um emaranhado de pensamentos difíceis, de teorias difíceis. A escatologia é para ser clara e nos trazer esperança e não medo. Então a escatologia, queridos, ela não é um emaranhado de teorias dificílimas, de pensamentos dificílimos. A escatologia, ela é possível de ser entendida. É bem verdade que nós não vamos entender toda a escatologia, porque a escatologia nos traz a mente de Deus. E a mente de Deus, ela é superior à nossa. O homem, ele nunca vai conseguir entender Deus totalmente. Mas a escatologia, nós vamos entendê-la o suficiente para termos esperança, como é o tema do nosso seminário, termos esperança, não termos medo. A escatologia, nós vamos entendê-la suficiente para que ela nos anime para sermos missionários. A igreja que conhece bem escatologia será uma igreja missionária. A escatologia anima para missões. Tá? Será uma igreja missionária, a igreja que entender bem a escatologia. A escatologia não é para nos trazer confusão. A escatologia é para nos trazer revelação. O próprio livro do Apocalipse, que é considerado tão difícil, e realmente é um livro difícil, mas a palavra Apocalipse significa revelação. O Apocalipse é para revelar a vontade de Deus, não é para nos trazer confusão. E não estranhem, eu vou usar muito essa palavra durante o seminário, a palavra medo. Porque o que Deus colocou no meu coração, irmãos, é combater, é refutar o ensino da escatologia que provoca medo na igreja. A igreja não tem que ter medo da escatologia. A igreja não tem que ter medo do livro do Apocalipse. E nem colocar medo na humanidade também. Tá? Às vezes a palavra Apocalipse ela é usada quase que para causar terror. Quando, na verdade, a palavra Apocalipse ela não tem nada a ver com terror, ela não tem nada a ver com medo. A palavra Apocalipse ela significa revelação. Tanto é que em algumas traduções,
O livro do Apocalipse, ao invés de ser chamado livro do Apocalipse, ele é chamado livro da revelação. Porque a palavra Apocalipse, quando se traz do grego para o português, ela é traduzida revelação. Então não tem por que considerar a escatologia um emaranhado de ideias difíceis. E ela também não pode de maneira nenhuma nos assustar. Nós estamos em família, eu considero Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jeruel, minha família. Então nós estamos em família. Deixa eu perguntar uma coisa para a minha família. Gente, o som está bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Aleluia. Quem está ouvindo direitinho faz assim com a mão, assim, ó. Isso, glória a Deus. Vocês estão vendo direitinho o slide? Em alguns momentos vocês terão que deixar a apostila e olhar para os slides, tá bom? Quando você perceber que está diferente, você deixa a apostila um pouquinho e olha para o seu slide. Tá? E assim nós vamos procurando entender esse negócio. Como nós estamos em família, quando a gente está diante da nossa família, a gente pode contar história. Então eu quero contar uma história para vocês. Uma história que está registrada no livro de Gênesis. O livro de Gênesis nos conta a história de Abraão. Então vamos conhecer os personagens da nossa história. Nós temos na história, que eu vou lhes contar, um homem chamado Abraão, que tem um filho chamado Isaque, e tem um mordomo chamado Eliezer. Tudo bem? Os irmãos conhecem bem essa história. A Assembleia de Deus é um povo que lê bastante a Bíblia. Os novos convertidos, se tiver algum novo convertido, não leu ainda leia no livro de Gênesis. A história de Abraão está lá no livro de Gênesis. Você pode também perguntar para o seu professor de escola dominical, ele vai te ajudar a encontrar essa história lá no livro de Gênesis. Então, nessa história nós temos personagens. Abraão, um pai de família. Isaque, um jovem solteiro, filho desse pai de família. E esse pai de família tem um mordomo chamado Eliezer. Eliezer é um homem da confiança de Abraão. Ele foi comprado, uma história em que nesse tempo se comprava pessoas. Ele é um servo comprado, mas desde jovem ele está na casa de Abraão. Ele nasceu em Damasco, por isso ele é conhecido como Eliezer, o mordomo damasceno de Abraão. Abraão pede ao seu mordomo que vá buscar uma noiva para o seu filho. Ele diz, olha, vai lá em Padã Arã. Padã Arã, gente, corresponde mais ou menos ao que é a Síria hoje. Lá onde esse povo está sofrendo bastante. Não é exatamente a mesma Síria, mas guardada as devidas proporções, corresponde a essa Síria que tem sofrido tanto com essa guerra civil tão longa. Inclusive, oremos pela Síria.